Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Semana de estreia do Furacão nessa temporada de 2026. Começa o Campeonato Paranaense e a gente tá com um gostinho amargo em relação aos reforços que não vieram e que entende-se que o Atlético ainda necessita no mercado. Jogadores que preencheriam lacunas importantíssimas dentro do elenco do Furacão, que ainda fica a esperança que o Atlético pode, a partir de movimentos muito bem pensados, conseguir trazer esses jogadores para fazer com que o mercado do Atlético seja um mercado muito mais impactante para o Atlético, num primeiro momento, subir alguns degraus. No final das contas, acho que a narrativa ela continua a mesma, com reforços ou sem reforços, o Atlético vai precisar de salto fundamental a partir de um coletivo muito bem coordenado. E esse coletivo muito bem coordenado só pode ser influenciado pelo técnico João Correia, do time sub-23, onde ele pode fazer um trabalho de desenvolvimento e crescimento de vários jogadores ao longo da disputa do Campeonato Paranaense. E esse coletivo também pode ser potencializado principalmente através do trabalho do técnico da Irma. Mas querendo ou não, a gente fica chorando muito sobre o leite derramado de jogadores que ainda não chegaram, mas já tiveram alguns jogadores que fecharam com o Furacão, já tiveram alguns jogadores que assinaram com o Atlético, tiveram com a contratação já definida pelo nosso Atlético, e é sobre eles que eu quero falar com vocês, porque Gilberto, Alejandro Garcia, Jadson e Portilha já estão no clube. E quando esses caras eles chegam no clube, eles geram uma primeira sensação, uma primeira expectativa, um primeiro cenário. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Qual é a primeira impressão de personagens do clube em relação a esses jogadores? Falei pelo menos com 2 profissionais de cada equipe, seja da equipe de aspirantes, seja da equipe do time principal do Furacão, para entender o que dá para esperar num primeiro momento desses jogadores, qual foi a expectativa gerada desses jogadores que chegaram para também ajudar o Atlético. Se não é o número de reforço ideal, acho que no final das contas é o número que pode, no final das contas, ser fundamental para outras lacunas. Se ainda falta zagueiro, volante, lateral direita, acho que o Gilberto pode preencher essa posição. O próprio Portija pode ser um camisa 5 de bom impacto. Então, no final das contas, o Atlético não resolveu todos os problemas, mas pode ter resolvido alguns. E eu quero começar com o time de aspirantes. Por quê? Porque os reforços que estão junto ao time de aspirantes são reforços que estão há mais tempo com o trabalho sendo desenvolvido ali junto ao elenco que vai começar o Campeonato Paranaense. Então, a gente há mais tempo vem acompanhando o trabalho tanto do Alejandro Garcia quanto do Gilberto. O Alejandro Garcia é um jogador que ainda gera um ponto de interrogação muito grande em ambas as comissões, tanto na comissão principal quanto na comissão do time sub-23, em relação ao que ele vai apresentar quando tiver valendo o jogo. Mas as primeiras impressões são positivas. Me deram um feedback muito claro. É um jogador fisicamente competitivo, tanto em questão de altura quanto em questão de capacidade de dividida. Lembrando, era um jogador que estava em um dos principais times do futebol colombiano, o Once Caldas, e em muitos momentos fazia um papel de volante. E tecnicamente me falaram que tem muita qualidade no passe. É um jogador que a gente já esperava que tivesse essa característica, mas destacaram bastante que é através do passe que o Alejandro apresenta suas principais características. Não é à toa que o próprio técnico João Correia, em algum momento, ensaiou ele jogando ali como uma espécie de segundo volante, dependendo da formação que o João optar. Ele pode jogar um pouquinho mais à frente, pode fazer esse papel de segundo volante. É um jogador muito versátil nessas funções do meio campo. Então, fisicamente parece ser um jogador pronto e um jogador com qualidade no passe. Já o Gilberto, aí eu acho que o nível de empolgação é maior. O nível de empolgação é quase no cenário ali de a gente precisa ficar com esse jogador de qualquer jeito. A gente precisa ter esse jogador
de forma definitiva, porque é um jogador muito especial. Gilberto chega com uma concorrência muito clara, que é a concorrência do Vitinho, que era um jogador que também já se imaginava que poderia fazer parte do elenco principal e já deixou o Vitinho para trás. Falam da batida da bola do Gilberto, que é muito especial, principalmente a capacidade de cruzamentos que ele tem. Não é à toa o grande número de assistências que ele deu na temporada passada, mas um jogador muito veloz para chegar no último terço. Um jogador que falam que tem perna rápida para ser essa alternativa de escape pelo lado direito, receber uma diagonal longa, fazer com que o jogo do Atlético ele tenha quase que um lateral meio disfarçado de ponta por ali. Então, muita empolgação pelo talento que o Gilberto é. A gente precisa, obviamente, criar um esquema para que o Gilberto não fique exposto, mas qualidade ele tem bastante. Já no time principal, apenas 2 reforços. Portilla e também o Jadson. A grande questão do time principal é que eles treinaram muito pouco. O Portilla ainda não fez nenhum treino e o Jadson é só uma atividade enquanto eu tô gravando esse vídeo. Sobre o Portilla falaram, o que a gente conseguiu ver parece ser um jogador diferente. Jogador alto, jogador forte, chegou bem fisicamente. Inclusive é um feedback que a gente recebeu de todos os reforços. Chegou bem fisicamente, chegou com capacidade de disputa, capacidade de imposição física. Mas, tecnicamente, a gente ainda precisa ver, mas parece ser um jogador que chega para ser titular pelo perfil que ele tem. Até pela maturidade que falaram que ele chegou, já cumprimentou os jogadores, já soube se posicionar. E o Jadson, o recado foi muito claro. Composição de elenco. Falaram que o Jadson é muito magrinho. Óbvio que a questão física é uma questão que se desenvolve ao longo da temporada. Óbvio que a questão física é uma questão que o Atlético ele vai ver os jogadores se lapidando conforme o passar do tempo, mas assim, muito magrinho e não parece ter nenhuma grande valência para exaltar, mas vai ser importante ali na composição de elenco. Então, assim, tentando apurar, foi mais ou menos esses 4 relatos que eu consegui descobrir dos jogadores do Atlético. Sendo bem sincero, óbvio que o Portilla é disparada a contratação mais impactante do elenco do Furacão. Óbvio que o Portilla é a contratação mais relevante do elenco do Atlético. Mas a impressão que eu tenho é que Alejandro Garcia e o Gilberto eles podem ser boas surpresas. O Alejandro Garcia ele vai depender muito do quanto o João vai abrir a oportunidade dele ser utilizado junto ao grupo sub-23, assim. Se o João realmente acreditar nele, botar ele pra jogar com o Dudu, com o João Cruz, eu acho que ele vai se sentir muito confortável no meio-campo tecnicamente acima contra defesas mais fechadas e vai ajudar muita gente nesse cenário de enfrentar blocos baixos. Então acho que o Alejandro ele pode se sentir muito confortável, principalmente com o João e o Dudu, que são duas referências técnicas nesse time sub-23, mas eu acho que o próprio time sub-23 historicamente tem um perfil muito ofensivo e eu acho que isso facilita o processo de adaptação, tanto do Alejandro quanto do próprio Gilberto também, que é um lateral de muita ofensividade, um lateral de muita chegada à frente. Então acho que isso também vai permitir que o Atlético tenha, nesses 2 jogadores, alternativas que vão realmente usar o Campeonato Paraense para se adaptar e se sentirem mais confortáveis dentro dessa realidade do nosso Furacão. Beleza? Acho que é isso. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. E vamos tentar sempre estar informando vocês. Show de bola? Abraço.